Bom dia, boa tarde, boa noite. A paz do Senhor, meu irmão, a paz do Senhor, minha irmã. Louvo ao Senhor por sua vida, por mais este amanhecer, por mais um dia, pelo fôlego de vida, né? Deus, Ele é bom. Se estamos de pé, é porque a misericórdia dele se renovou mais um dia. A graça de Deus nos alcançou mais uma vez, né? Glória a Deus. Estou aqui para trazer mais uma pitada da palavra do Senhor. Hoje eu trago no livro de Lucas, capítulo 18, versículo 1, vai dizer assim: E contou-lhes também uma parábola sobre o dever de orar sempre e nunca desfalecer, dizendo: Havia em uma cidade um certo juiz que nem a Deus temia, nem respeitava homem algum. Havia também naquela mesma cidade uma certa viúva, e ia ter com ele, dizendo: Faze-me justiça contra o meu adversário. E por algum tempo não quis, mas depois disse consigo: Ainda que não temo a Deus, nem respeito os homens, todavia, como esta viúva me molesta, hei de fazer-lhe justiça, para que enfim não volte e me importune muito. E disse o Senhor: Ouvi o que diz o injusto juiz. E Deus não fará justiça aos seus escolhidos, que clamam a ele de dia e de noite, ainda que tardio para com eles? Digo-vos que depressa lhes fará justiça. Quando, porém, vier o Filho do Homem, porventura, achará fé na terra? Quando o Senhor Jesus voltar, achará fé na terra? Vamos observar o cenário, o que nós estamos vendo, o que nós estamos vivendo hoje. Essa palavra ela traz um grande ensinamento. O Senhor está dizendo para nós perseverarmos em oração, perseverarmos nas nossas petições. Aleluia. O Senhor ainda diz assim: ainda que tardio, porque para nós o tempo de Deus pode ser demorado, mas Deus ele sempre chega no momento certo, no tempo certo. Então, se nós não desfalecermos, se nós continuarmos perseverando em oração, nós vamos alcançar a vitória, nós vamos receber a nossa bênção, nós vamos vivenciar o nosso milagre. Então, somente perseveremos, né? A gente não pode desistir. Alguns pontos muito importantes dessa palavra, né, que eu observei. A primeira é essa, né, que o Senhor fala para nós não desfalecermos, né? É nosso dever como cristãos ter uma vida de constante oração e não desanimar. Infelizmente, nós somos facilmente tomadas pelo desânimo, né, devido às lutas, aflições, calúnias, perseguições, né, devido às perdas, os processos, os ventos. É muito comum a gente desanimar. Mas o Senhor diz assim, para nós perseverarmos em oração e não desanimarmos. A gente pode ficar abatido, mas não desistir de orar, não desanimar de continuar buscando a face do Senhor em oração. Um outro ponto que me chamou a atenção, a nossa perseverança nos faz alcançar bênçãos, até mesmo bênçãos materiais. Porque o Senhor não nos chamou para sermos miseráveis, mas para sermos um povo abençoado. Mas sabe o que é que acontece? Existe um princípio chamado obediência na palavra de Deus. Está lá em Deuteronômio 28. Se obedecermos, vêm as bênçãos. Se desobedecermos, vêm as maldições. E muitas vezes nós estamos debaixo de maldição por nossa própria desobediência. Cada vez que a gente se rebela contra a palavra, cada vez que a gente desobedece a palavra, a gente mesmo está atraindo as maldições descritas na Bíblia para as nossas vidas. E tudo isso por quê? Por falta de conhecimento. O povo de Deus perece por falta de conhecimento. Não é assim que está na palavra do Senhor? Então, que a gente venha se atentar, entrar no caminho de obediência. Se a palavra de Deus diz que é não, é não. Se a palavra de Deus diz que é sim, então é sim. Né? O que passa disso é procedência do maligno, não é assim que diz a palavra de Deus? Então, que a gente venha se posicionar dentro da verdade do Senhor, para que as bênçãos venham até nós. Nós não fomos colocados aqui para corrermos atrás de bênção. O Senhor já deixou decretado na palavra dele, a palavra está aqui, ó. Aqui sou eu, aqui é a palavra de Deus.
Se eu obedeço, as bênçãos acontecem. Se eu desobedeço, as maldições acontecem. É a palavra de Deus que está. A palavra de Deus ela é viva e eficaz. Tudo aquilo que Deus ele declarou está se cumprindo. De Gênesis a Apocalipse. Então não adianta a gente querer tirar nada da palavra de Deus, porque vai se cumprir, a gente querendo ou não. Amém? Um outro ponto que também me chamou a atenção nessa palavra é quando o Senhor fala para nós não desistir, não desanimar, mas insistir em buscar o nosso milagre. Muitas vezes a gente não alcança porque a gente desiste pelo meio do caminho. E aqui eu quero trazer o exemplo do profeta Daniel. O profeta Daniel começou um propósito de oração e jejum. No primeiro dia que ele orou, o Senhor respondeu. Mas a Bíblia vai nos dizer que o príncipe da Pérsia reteve o anjo Gabriel e impediu que ele chegasse até Daniel com a bênção. Mas qual foi o posicionamento de Daniel? Daniel continuou orando. Daniel continuou orando, perseverando, até que inquietou Deus. Quando Deus olhou, Deus viu que Gabriel estava na mão do príncipe da Pérsia. Então o Senhor enviou o arcanjo Miguel para guerrear contra o príncipe da Pérsia. E no 21º dia, o anjo chegou com a bênção, com a resposta na mão de Daniel. Então, aqui é um grande aprendizado. Se nós perseverarmos, se nós não desistirmos, o Senhor, ele vai levantar do trono, vai olhar e vai ver o que está acontecendo. E ele vai enviar a solução, ele vai enviar o arcanjo Miguel para liberar o anjo e trazer a bênção para nós. Trazer a nossa resposta, né? Trazer o nosso milagre. Nós só precisamos perseverar. Mais uma vez, a palavra é essa hoje. Persevere em oração. Um outro ponto dessa palavra, Deus pode mudar o coração do homem em seu favor. Veja o que foi que Deus fez com o juiz, né? A parábola está dizendo ali que a opinião do juiz mudou. O juiz não queria julgar, mas de tanto aquela mulher insistir, ele disse para que ela não me importune de novo, para que ela não me importune muito, para que ela não me importune mais, eu vou julgar a causa dela. Então o Senhor, ele muda o coração do homem em favor de nós. Então, somente precisamos continuar insistindo, batendo na porta até que essa porta se abra. Louvado seja o nome do Senhor. É outro ponto, né? Servimos a um Deus justo que atenta às nossas orações e está disposto a nos responder e entrar com providência e justiça. É a pergunta que é feita lá no versículo, né? Deixa eu ler para ficar claro. Louvado seja o nome do Senhor. A pergunta diz assim: Deus não fará justiça aos seus escolhidos que clamam a Ele dia e noite, ainda que tardio para com eles? Deus, quando nós clamamos, Ele ouve e Ele entra com resposta. Ele chega com resposta e entra com providência. Então vamos continuar clamando. Eu não sei se o que você está pedindo a Deus é algo impossível, mas eu sei que nós servimos a um Deus que é o Deus do impossível. Lucas 1,37. Para Deus não há nada impossível. E eu creio na palavra de Deus. Um último ponto que eu observei também nessa palavra, né? Permaneça fiel à palavra de Deus e à fé em nosso Senhor Jesus Cristo. Precisamos perseverar também na fé, não somente na oração. Se eu tenho fé que Deus pode fazer, eu vou perseverar em oração. Se eu tenho fé que Deus pode mudar o quadro, eu vou perseverar, eu vou continuar. Então, a fé nos move a orar. Então, nós precisamos sim também guardar o nosso coração, trazer à nossa memória os feitos do Senhor para fortalecer, vivificar, trazer à tona a nossa fé, para que a gente não venha desistir, para que a gente não venha desanimar, nem para que a gente venha desfalecer, né? Como a própria palavra do Senhor falou. Depressa lhes fará a justiça. Quando, porém, vier o Filho do Homem, porventura achará fé na terra, o Senhor, ele está disposto a fazer justiça. Mas o Senhor quer que eu e você use a nossa fé. Precisamos usar a nossa fé. Veja o que a palavra de Deus diz. Se nós tivermos fé como um grão de mostarda, que é tão pequenininho, do tamanho desse sinalzinho que eu tenho aqui. Se tivermos fé desse tamanho, nós diremos ao monte, transporta-te daqui para ali e ele irá. E eu entendo que monte é problema. Eu entendo que monte são as aflições, são as coisas que nós passamos nesse mundo. E se nós tivermos uma fé tão pequenininha e nós dissermos, saia em nome de Jesus,
esse problema ele vai ter que desaparecer, esse vento vai ter que cessar, esse mar vai ter que se acalmar, porque assim diz a palavra de Deus. E a palavra de Deus ela é verdadeira, ela é viva. Basta tão somente que nós tomemos posse e coloquemos em prática na nossa vida, amém? Essa foi a mensagem de hoje. Que o Espírito Santo continue ministrando em nossos corações, que Deus venha nos abençoar através dessa palavra e que o Senhor abençoe a cada um. Que o Senhor entre no seu lar, trabalhe no seu casamento, na sua família, nas áreas que você está precisando de socorro. Lembre que Ele é o Deus do impossível e que a mão dele está estendida para te ajudar, para te abençoar. Amém? Seja obediente à palavra de Deus e seja fiel até o fim. A paz do Senhor Jesus.